Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa de oração nessa noite, onde nós temos o privilégio de nos encontrarmos com o Senhor. Depois de um dia de atividade, de trabalho, de lutas, mas obrigado porque o teu Santo Espírito nos trouxe aqui. Aqui está a tua serva, Senhor, que tu escolheste para repartir o pão da vida conosco mais uma vez. Nós queremos te pedir que o Senhor possa usá-la poderosamente nessa noite mais uma vez. Que a mensagem que ela estudou, que ela orou, que seja a mensagem que o Senhor deseja que a sua igreja ouça nessa noite. Que ao voltarmos para os nossos lares, nós possamos ter a certeza que as tuas bênçãos recaiu sobre o teu povo nessa noite. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que todos sejam bem-vindos aqui nessa noite, né? É um privilégio nós podemos estar aqui numa quarta-feira, dias muito quentes, poderíamos estar em outros lugares, mas louvado seja Deus que Ele nos trouxe até aqui nessa noite, na casa de oração, no santo templo do Senhor, que nós possamos, nessa hora, ouvir a voz de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco nessa noite. Ó Pai querido, que o Senhor possa vir trazer Tuas bênçãos para cada um que entrou aqui nessa noite, que possa receber o poder do Espírito Santo nas nossas vidas e que o Senhor se faça presente nesse momento, que nós vamos abrir a Tua Palavra. A Tua Palavra é santa, ela é viva e eficaz para transformar nossos corações. Purifica os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que possamos somente ouvir a voz do Senhor. Nós te suplicamos essas bênçãos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido que vocês abram a Bíblia aqui no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 8. Nós vamos aqui estudar alguns versículos desse livro, do capítulo 8, do versículo 27 até ao versículo 38. Nós vamos estudar um pouco, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos verdadeiramente entender a mensagem que Ele tem para nós nessa noite. Irmãos, se eu fosse fazer uma pesquisa aqui com os irmãos, não precisa ninguém falar e nem se levantar, o que tem sido prioridade na nossa vida? Cada um de nós falaríamos muitas coisas. Qual é a nossa prioridade? Nós já estamos no 15º dia do mês de janeiro do ano de 2020. 15 dias. Né? Aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus quando se findou o ano de 2019 para o início de 2020. Será que nós estamos selando essa promessa, esse acordo que fizemos de ter uma vida transformada, de sermos pessoas diferentes a cada dia, colocar a nossa vida à disposição de Deus? É para cada um pensar. Faz parte dos nossos planos Jesus ser o primeiro na nossa vida? Que cada um de nós venhamos refletir sobre isso. E aqui no livro de Marcos, iniciando aqui, Marcos 8, no versículo 27, a gente pode ver aqui no contexto desse livro, né, que Jesus operou muitos milagres. Multiplicação, a segunda multiplicação dos pães e peixes, Ele curou o cego, Ele
teve ali com os fariseus, né? E chegou aqui aos discípulos. Por quê? Porque Jesus, ele veio ao mundo para cumprir uma missão. Só que o povo estava entendendo que ele viria para tirar o povo do jugo da mão dos romanos. Mas Jesus, ele não queria que soubesse que ele seria o Messias por causa disso. Porque o povo estava voltado por aquilo que eles estavam passando. E Jesus foi prosseguindo aqui e perguntou aos discípulos. É o que a gente vai ler aqui nesse relato, no versículo 27. Iniciando no versículo 27, dizendo assim: então, Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: que dizem ser o homem que eu sou? E responderam: João Batista, outros, Elias, mais outros, algum dos profetas. Então lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Prosseguindo aqui, do versículo 31. Então, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro falou tudo isso, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, mas que Pedro também estava cogitando que Jesus viria como um rei, que viria trazer a redenção para o povo. Pedro ainda não tinha entendido, os discípulos ainda não tinham entendido qual era a missão de Jesus. Que ele não veio ali para libertar o povo de nenhum poder que estava reinando na época. E eles não tinham ainda compreendido todas essas coisas. E Pedro, né, e Jesus repreendeu Pedro: arreda, Satanás, porque ele estava cogitando as coisas de homens. Então, irmãos, hoje para nós sabemos, o Messias já veio, Jesus já veio, Jesus viveu aqui nessa terra, fez muitos milagres aqui na terra, foi um profeta que igual a ele não tem, morreu e ressuscitou. E nós? Eu, na minha concepção de cristão, na minha mente me passa que a única coisa que nos separa de deixar Deus ser Deus na nossa vida é o nosso eu. Porque tudo que a gente vai fazer, dificilmente nós lembramos que nós dependemos de Deus. Eu faço, eu tenho, eu quero, eu possuo, faz planos como se nós fôssemos donos de nós mesmos. Mas nós não pertencemos a nós mesmos. E foi por isso que Cristo veio. Nós somos pecadores. E Ele se entregou na cruz por cada um de nós. E esse eu, no nosso coração, é que nos impede de sermos um cristão verdadeiro. Irmãos, nós precisamos abnegar o nosso próprio eu. Nós precisamos crucificar tudo que está dentro do nosso coração, do pecado que nos corrói a cada dia, que nós acariciamos, que muitas vezes
nós nem percebemos que estamos distanciando de Cristo por causa do nosso ego, por causa do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa presunção, porque nós achamos que somos melhores do que melhores do que um outro, mas nós não somos, irmãos. Jesus, quando ele veio aqui, ele foi um servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar vida e resgate por amor de cada um de nós nessa noite. Então nós precisamos focar os nossos olhos em Cristo Jesus, porque ele já veio como servo. Só que agora, na segunda volta dele, ele vai vir como rei, como juiz, para julgar cada um de nós conforme o nosso proceder, conforme as nossas obras. Então, irmãos, eu peço que cada um reflita. Não precisa ninguém se manifestar, não precisa ninguém falar nada, mas reflita a condição espiritual da nossa vida hoje, no século 21. Nós precisamos renunciar ao nosso próprio eu, abnegar tudo que nos separa de Cristo. E aqui, continuando aqui, lá em Marcos, dando continuidade aqui, do versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então, irmãos, nós temos que pegar a nossa cruz, não importa qual seja ela. Cada um tem uma cruz para levar, cada um. Mas nós temos que carregá-la na certeza que ela é o que dá poder, assim como Jesus venceu. Nós temos a vitória em Jesus, na cruz do Calvário. E aqui, a cruz, ela nos traz coisa boa. A cruz é o símbolo o quê? A gente pode ver que Jesus sofreu, ele passou vergonha, ele foi humilhado, ele morreu por cada um de nós. Então, irmãos, nós precisamos tomar a cruz de Cristo na nossa vida. Não importa qual seja a nossa situação, nós temos que deixar ser guiado por Cristo, por tudo que ele fez por nós, e que ainda vai fazer por nós, o que está fazendo por nós, e que fará, né? Então, a cruz de Cristo, ela nos dá o direito de nós negarmos a nós mesmos, de nos negarmos a nós mesmos, pararmos de sermos altivos, orgulhosos, presunçosos, achando que somos melhor do que qualquer irmão que está aqui, mas nós somos iguais. Todos somos iguais perante Deus. Não tem posição social, não tem raça, não tem poder, não tem nada, irmãos. Porque Jesus se humilhou por cada um de nós. Por que nós vamos ter que ter grandeza? Por que nós somos tão presunçosos, orgulhosos? Não somos humildes. E a cruz também, ela nos faz sermos humildes. A cruz nos mostra humildade de coração. E nós precisamos ser humildes, lutar até o fim contra o pecado que está arraigado dentro de nós. Tudo que está dentro de nós, oculto, que nos atrapalha a ter uma comunhão com Deus, precisa ser tirado do nosso coração, crucificando as nossas concupiscências, os nossos desejos carnais. Claro que nós estamos no mundo
Mas nós não somos desse mundo. Isso não quer dizer que nós temos que ser perfeito. Mas a santificação, ela é um processo. Ela sobe, cada dia ela sobe um degrau. Quando nós levamos a cruz de Cristo e compreendemos que essa cruz que Ele levou, que Ele morreu por nós, sofreu, foi humilhado, Ele fez por amor, por nós pecadores. E nós precisamos reconhecer esse amor de Cristo na nossa vida. E eu convido os irmãos que abram agora a Bíblia, lá no livro de Tito. Tito, no capítulo 2. Tito é antes de Hebreus. Depois de Timóteo. No capítulo 2, no versículo 12. Tito, no capítulo 2, versículo 12. Que ele nos fala da graça salvadora de Cristo para cada um de nós. Educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, irmãos, nós temos que deixar as paixões que nos afastam da presença de Deus, que nos afasta de termos uma comunhão com Deus. Porque cada um de nós temos algo que a gente às vezes coloca no nosso coração e que nós esquecemos que em primeiro lugar tem que estar Deus na nossa vida. E eu convido agora os irmãos que voltem lá no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 2. Gálatas 2, no versículo 20. Que ele nos fala assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, não vive mais o nosso eu, vive Cristo no nosso coração. É isso que Ele quer de nós. Ele não quer nada de nós que não seja a nossa entrega. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as coisas vão ser consequências do verdadeiro amor de Cristo na nossa vida. E mesmo, irmãos, diante das provas, das dificuldades, das tentações, das angústias, né, que nós passamos a cada dia, provas difíceis, nós podemos ver aqui no meio da nossa irmandade, quantas pessoas enfermas fisicamente, impossibilitadas até de andar, com dificuldades, irmãos. Mas mesmo diante disso, nós precisamos nos abnegar para que Cristo possa nos levantar. Por quê? Cristo, Ele não quer nos curar fisicamente. Ele pode curar se Ele quiser. Ele pode operar um milagre. Mas a maior cura que Ele quer fazer na nossa vida é espiritual. É a salvação que Ele quer nos dar. E muitas vezes, pode ser que aconteça um milagre de uma cura física, nós venhamos esquecer de Deus. Do jeito que nós somos tão altivos, achando que nós somos donos de nós mesmos. Então, irmãos, nós precisamos fazer de Deus o primeiro lugar da nossa vida, porque Ele quer nos salvar. Nós precisamos renunciar tudo do eu do nosso coração, para que nós tenhamos esperança. Esperança. E lá eu convido os irmãos que abram a Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, voltando aí, 2 Coríntios. No 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18. Capítulo 4, 2 Coríntios 4, no versículo 18.
que nos fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então nós temos que buscar as coisas que são do alto, e não aqui da terra. Claro que nós estamos aqui na terra, muitas vezes, né, até nos agrada, ainda, apesar do pecado, da natureza se acabando, mas tem coisas bonitas ainda aqui na terra. A gente faz tantos passeios, né, e pelos Espíritos Santo afora, quantas coisas bonitas tem. Nós, quando a gente visualizar ou sentirmos isso, nós possamos pensar assim: poxa, tudo isso vem de Deus na nossa vida. Por que tantas angústias? Por que tantas aflições? Mesmo depois do Ele ainda cuida. Ele cuida também de nós. E eu convido lá os irmãos que abram agora lá no livro de Romanos. Romanos, voltando aí. Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. Do versículo 18. Aqui fala, né, que os sofrimentos presentes não são para comparar com a glória que há de vir sobre nós. E ele fala assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, irmãos, é isso que nós temos que almejar. É isso que nós temos que buscar. Meditar cada dia, colocar nossa mente no céu, imaginar as promessas que Deus tem para nós lá na Nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra, onde o pecado já não vai mais existir, onde o mal já não vai mais existir, onde a morte já não existirá. Nós temos que viver essa esperança. E nós esquecemos da esperança. Ah, é só vir um probleminha que nós já esquecemos de Deus. Ah, porque Deus me abandonou. Ah, porque Ele não ouve a minha oração. Mas nós temos que perseverar. Nós temos que almejar a vida eterna. E Jesus quer nos salvar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do pecador. Ele quer nos salvar. Ele quer que nós tenhamos esperança, mesmo através dos sofrimentos, das dificuldades, desemprego, tanta coisa ruim, violência. Ele quer que nós tenhamos esperança. Irmãos, eu estava falando com uma irmã da igreja, ela ligou para mim, um dia desse aí, perguntando se eu estava atento ao que estava acontecendo. Falei, sim, estou. Questão lá do Irã, com os Estados Unidos, Filipinas, é tanta coisa ruim. Falei, sim, eu estou prestando atenção nos sinais. Ah, mas nós temos que estar mais alerta. Falei assim, nós temos que estar alerta sim. Nós temos que saber que esses sinais, a Bíblia fala que quando isso acontecer, que nós temos que levantar nossa cabeça para o céu, porque a nossa redenção está próxima. Então, diante disso, nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. Porque os sinais, claro que eles vão acontecer. E nós precisamos estar alerta. Cada um deles tem que nos achegar mais a Deus. Temos que confessar os nossos pecados. Temos que pedir misericórdia para que nós não sejamos deixados para trás. E precisamos ficar em alerta. Precisamos deixar Deus ser o primeiro da nossa vida. Ser o primeiro da nossa vida. Porque Ele vai voltar. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Que nós confessemos os nossos pecados. Ele quer que nós tenhamos uma vida transformada, cheia de alegria, de esperança. Mas isso, irmão, nós só vamos ter se nós consagrarmos a nossa vida. Como? Século 21, mundo agitado, tantas coisas boas, né, que às vezes a gente acha, mas é através da oração, através do estudo da palavra de Deus, dos cultos familiares, da nossa comunhão individual com Deus.
Muitas vezes, irmão, nós não oramos mais. Eu lembro, logo quando eu me batizei, é aquela ênfase, é aquela alegria, né? Eu lembro que eu orava às madrugadas, e diante da dificuldade, sozinha na madrugada, eu fazia semana de oração da madrugada. Acordava, fazia semana de oração para colocar os problemas que tinha. Eu fazia isso. Hoje, irmãos, ainda oro. Mas quanta dificuldade para orar à madrugada. Você quer levantar e o corpo está pedindo cama. E Paulo fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos lutar para isso. Jesus, ele passava noites orando, quando ele estava sozinho. Fora dos cultos familiares, nós temos que ter essa comunhão com Deus. Irmãos, é difícil? É difícil. Se alguém aqui falar que é fácil, não é. Porque nós estamos assim, mornos espiritualmente. Nós estamos, as luzes parece que estão apagando na nossa vida. De tanta preguiça, de tanto desânimo. Então nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Precisamos olhar para Cristo. Tudo que Ele passou ali por cada um de nós. E buscar o poder do Espírito Santo para nos reavivar. O Consolador. Que nos dá lembrança de tudo que nós aprendemos dele. Só assim nós vamos estar dispostos para ir além disso. Para fazer aquilo que ele designou para cada um de nós. E eu convido os irmãos, nós vamos lá para o livro de Lucas. Lucas, no capítulo 21. Lucas 21, dos versículos 31 a 36. Lucas 21. Dos versículos 31 ao 36. Aqui fala da parábola, né? Da figueira e exortação à vigilância. E nos fala assim: assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, esses sinais, esses acontecimentos dos últimos dias, para nós hoje, né? Sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, pois, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um aço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder, e estar na presença do Filho do Homem. Então, irmãos, nós temos que ser vigilantes. Nós temos que desapegar de tudo que está no nosso coração. Desejos, orgias, satisfação da carne, para podermos verdadeiramente estarmos em pé no grandioso dia da volta de Jesus. Que nós possamos estar fazendo parte dos remidos, dos salvos. Daqueles que vão ali, tá, vinde, bendito do meu povo, desfrutar da eternidade. Que nós possamos almejar isso no nosso coração. Que nós possamos abnegar o nosso eu. Como Jesus, lá em Filipenses fala, que ele que ele se humilhou a si mesmo até a morte de cruz. Ele não se usurpou ser igual a Deus, que ele poderia, ele tem poder, mas ele se humilhou até a morte e a morte de cruz. Que nós possamos nos humilhar na cruz de Cristo. Nós possamos compreender esse amor tão grande que ele sofreu na cruz por nós. E ele ressuscitou.
ao terceiro dia. E hoje Ele está no céu, como sumo sacerdote, intercedendo por mim e por cada um de vocês que está aqui. Que nós possamos realmente buscar a esse Deus, possamos derramar, estar aos pés da cruz e louvar e engrandecer o nome do Senhor, para ir aonde Ele quer que nós vamos, para que a obra dele possa dar continuidade. Que Deus nos abençoe, que possamos meditar, abnegar, abandonar o nosso egocentrismo, para sermos o sentimento e a natureza de Jesus no nosso coração. Ao reconhecermos que Ele se doou por cada um de nós, nós possamos sair aqui nessa noite na certeza de que Deus quer o melhor para cada um de nós, e que Deus possa nos abençoar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso nós temos a vitória da vida eterna. Obrigada porque Ele vai voltar. Obrigada, Senhor, porque Ele perdoa os nossos pecados, e deles não se lembram mais, lançando-os na profundeza do mar. Que nós possamos confessar os nossos pecados, que nós possamos abandonar todo o egocentrismo que há no nosso coração, para termos o sentimento, para termos a natureza de Jesus na nossa vida. Nos abençoa nessa noite, Senhor. Nos leva para os nossos lares. Nos dê uma noite na Tua presença. Nos dê um restante de semana na comunhão com o Senhor. Nos dê, Senhor, Tuas bênçãos sobre nós nessa noite, por cada um que entrou aqui nessa noite. Que possa sair cheio de esperança, saber que tudo isso vai acabar, o sofrimento, a morte, a dor, e que nós vamos reinar para sempre na eternidade. Nós Te suplicamos essas bênçãos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.